Livro de Levítico, capítulo 24. Chegamos ao capítulo 24 de Levítico. Vamos juntos abrir a palavra de Deus. Temos caminhado juntos e estudado o Pentateuco. Estamos agora seguindo juntos em Levítico, estudando o livro de Levítico. E hoje nós vamos começar a ver o capítulo 24, apenas os 9 primeiros versículos. Eu queria que você olhasse comigo para eles. O que eles falam? Eles dizem a respeito da lâmpada e do pão, do óleo para os candelabros, o pão para a mesa dos pães da proposição, que deveriam ser mantidos frequentemente no santuário, no átrio do Santo dos Santos, durante todos os tempos, como um símbolo importante para a igreja de Deus no deserto. Um símbolo, um sinal do acesso de Deus, possível a todo aquele que o adorava, através do sacerdócio, da mediação do sacerdócio e do sacrifício, e também da provisão de Deus para o seu povo, que disse que jamais deixaria faltar ao seu povo coisa alguma. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer, como sempre, em nossa caminhada aqui, nossa peregrinação em Êxodo, peregrinação agora em Levítico. Eu vou delinear a passagem para vocês e eu vou dividi-la em 3 partes bem simples. A primeira delas, observem o versículo de número 1. O versículo de número 1 simplesmente diz: disse o Senhor a Moisés. O que é que nós vemos aqui? Mais uma vez a palavra de Deus dando um mandamento para Moisés transmitir para os sacerdotes e também para o povo. Então, à medida que nós caminhamos pelos capítulos e as porções do livro de Levítico, o que foi que nós notamos? Nós percebemos que não conseguiríamos de forma simples ignorar uma verdade repetitiva à medida em que nós estudamos esse livro. E a repetição dessas palavras deveria nos lembrar um grande significado toda vez que Deus fazia questão de repetir tais palavras. Ou seja, tudo o que estava sendo ordenado para Israel, para os sacerdotes e para o povo de Israel, por meio de Moisés, era algo primeiramente ordenado por Deus. Então, versículo 1 do capítulo 24 nos lembra algo importante que, à medida em que nós lemos os capítulos de Levítico e chegamos até o capítulo 24, essa verdade permanece. Tudo que Moisés transmitiu para os sacerdotes e para o povo de Israel foi aquilo que Deus transmitiu para Moisés como um mandamento, que ele deveria então entregar para o povo de Deus. Então, não foi algo que os sacerdotes inventaram. A grande verdade aqui é que tudo o que deveria ser feito pelo povo de Deus era resultado do mandamento direto de Deus para o povo. E esta, irmãos, não é a ideia de uma casta sacerdotal transmitindo palavras para o povo, nem mesmo a ideia de um homem como Moisés dizendo as suas opiniões pessoais e transmitindo-as para o povo e para os sacerdotes, não. Há um significado muito prático para nós aqui, já no versículo de abertura. É a primeira verdade que nós vamos trabalhar um pouco nesta noite aqui juntos. Agora, se você olhar para os versículos 2 a 4, nós vamos ver um outro mandamento relativo aos filhos de Israel. Eu vou ler para vocês, versículos de 2 a 4. Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão a conservará em ordem, desde a tarde até pela manhã, de contínuo perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este pelas suas gerações. Sobre o candeeiro de ouro puro, conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Então, versos de 2 a 4, você tem o segundo mandamento, agora relativo à ordem de Deus, de que os filhos de Israel deveriam trazer azeite de oliva puro, para manter as lâmpadas acesas naquele átrio do tabernáculo, para o santuário de Deus, para o Santo dos Santos. Então, dentro do tabernáculo, essas lâmpadas precisavam estar acesas
continuamente, elas não poderiam desligar ou apagar. Regularmente, esta substituição do óleo deveria ser feita, ou complementação, melhor falando, para que sempre houvesse iluminação na tenda do Senhor, para que sempre houvesse luz dentro do tabernáculo, porque, de outra forma, imaginem, aquele santuário estaria muito escuro. Então, você tinha camadas e camadas de material espesso, cobrindo, protegendo aquela grande tenda que era o tabernáculo para a adoração do povo de Deus, e a luz não poderia ser apagada. Nada lá dentro poderia ficar na escuridão. E então, lâmpadas acesas o tempo todo era uma necessidade, uma exortação dada por Deus para que o povo não deixasse de fornecer o azeite de oliva, para a garantia de que as luzes do tabernáculo permanecessem vivas. E novamente, nós vamos ver também hoje um significado prático e simbólico em tudo isso, porque isso se cumpriria de uma forma extensiva, perfeita e completa na nova aliança. Finalmente, vejam os versículos 5 e 9, nós vamos ver um terceiro e último mandamento dado por Deus. Também tomarás da flor de farinha, e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas de um efa. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão, como porção memorial. É oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado, Arão os porá em ordem perante o Senhor, continuamente, da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. E serão de Arão e de seus filhos, os quais os comerão no lugar santo, porque são coisa santíssima para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, como estatuto perpétuo. Então, novamente, nós vamos ver aqui um terceiro mandamento, agora sobre o povo de Deus trazer o pão da presença para ser colocado na presença do Senhor. A mesa da proposição também era chamada de a mesa da presença. Os pães da proposição, portanto, de pães da presença. Na presença do Senhor, esse era o sentido, esses pães precisavam continuamente estar postos. E, novamente, nós vamos ver hoje um significado também muito prático para a nossa vida cristã, com base nesse terceiro mandamento. Então, vamos tentar dividir isso agora, e eu também vou fazer em 3 partes. A primeira lição que nós podemos aprender com esta passagem, e ela é extremamente rica para nós esta noite, é que nós devemos guardar sempre a palavra de Deus. Essa é a primeira verdade, ou a primeira lição que nós aprendemos hoje em Levítico 24. Veja o que diz o versículo 1 mais uma vez. Disse o Senhor a Moisés. Veja, a ordem aos filhos de Israel, que seria enfatizada na sequência a partir do versículo 2, e também a partir do versículo 5, viria de Moisés, que receberia do Senhor uma ordem clara e direta da palavra dele, ou de sua palavra. Então, todo esse mandamento, irmãos, ou ambos os aspectos do mandamento, a totalidade do mandamento é dado pelo Senhor para Moisés, que deveria dar para os sacerdotes e para o povo. Qual é a ênfase aqui? É no povo de Deus guardando uma palavra própria dada por Deus para ele. Então, esse primeiro ponto aqui do nosso sermão hoje, essa primeira lição prática não pode ser esquecida. Deus estava ensinando ao seu povo, através do seu profeta, de que eles deveriam sempre guardar a palavra de Deus. E veja que isso é tão simples para nós hoje, porque se nós somos crentes em Cristo Jesus, se nós somos cristãos, ou seja, aqueles que foram salvos pela graça através da fé em Cristo Jesus, nós conhecemos e sabemos claramente que o mesmo dever também
recai sobre nós, pesa sobre nós. Nós devemos responder em obediência a cada palavra que procede da boca de Deus. Então não era algo apenas para Moisés fazer e o povo de Israel fazer nos dias do Êxodo e depois quando entrassem na terra prometida, mas seria uma verdade perpétua para a igreja de Deus. Eu devo responder à Bíblia, eu devo honrar a Bíblia, eu devo reconhecê-la como a minha única regra de fé e prática, eu devo reconhecê-la como uma autoridade dada por Deus, porque é a palavra dele que nos ensina como acreditar, como viver sobre tudo aquilo que vem de Deus, pertence a Deus e também diz respeito à nossa vida de fé. Nós devemos obedecer a palavra do Senhor, nós devemos guardar a palavra de Deus. E veja, irmãos, é a mesma mensagem que estava se repetindo à medida em que Deus estava revelando aquele manual para a realização do cerimonial, do culto no tabernáculo a Moisés, para que ele entregasse aos sacerdotes e entregasse ao povo. A repetição daquela frase, então o Senhor falou a Moisés, era para lembrar ao povo de Deus novamente que essas palavras não eram simplesmente palavras de Moisés. Elas não eram palavras simplesmente dadas pelos sacerdotes na execução de tudo aquilo que precisava ser feito e na instrução que sempre era dada para o povo. Eram palavras de Deus e, portanto, elas deveriam ser claramente obedecidas. Veja que essa declaração também ela é interessante, porque ela está sendo empregada em um lugar onde o que estava acontecendo aparentemente poderia ser algo regular, mas também deveria ser aprendida para executá-la em um lugar comum. Veja, os deveres aqui dados para que o óleo fosse garantido para as lâmpadas, o pão fosse garantido para a mesa, poderiam ter sido facilmente negligenciados pelos israelitas, no meio de tantos outros mandamentos que nós já vimos do capítulo 1 ao capítulo 23. Eles poderiam estar tão admirados com aqueles outros mandamentos mais elaborados, mais complexos, que eles poderiam deixar de lado algo que eles poderiam considerar tão simples, mas que, por ordem de Deus, precisava ser feito. Veja, existem alguns mandamentos que são únicos na Bíblia e que são extraordinários pela sua apresentação, conteúdo e exigências de Deus, quando dados ao povo, nessas passagens que lemos e em outras passagens da Bíblia também. Mas veja, Deus estava ordenando que duas coisas simples fossem garantidas e não faltassem, porque Ele estava mandando fazer. Não podia faltar azeite e não podia faltar pão na casa de Deus. Para que as lâmpadas continuassem queimando semanalmente, para que não faltasse pão na mesa, sempre e sempre, aquilo que poderia ser facilmente negligenciado, Deus vai dar por mandamento, o povo não poderia desobedecer. E aí você vê, novamente aqui, o próprio Deus dizendo ou ditando ordens de como Ele queria que tudo fosse feito. E aqui eu gostaria de sugerir uma aplicação que também, ela pode ser muito bem encaixada ao nosso contexto hoje. Ela pode falar muito para nós, ela pode dizer muito ao nosso respeito. É que nós mesmos também não devemos deixar de lembrar que temos deveres regulares para com o Senhor, e que estes deveres regulares, eles não são menores do que aqueles que, por vezes, para nós, parecem ser muito maiores. Deixe-me dizer algo simples. Todos nós sabemos que devemos ler a Bíblia, e a leitura da Bíblia deve ser algo regular para nós. Mas a Bíblia diz para você que é estudante,
que você deve fazer tudo para a glória de Deus, com dedicação, e se você deixar de estudar na hora de estudar para ler a Bíblia, você está desobedecendo a Deus. Você tem uma vocação, e se você deixa de fazer o seu trabalho, roubando o tempo do seu patrão na hora, sob a justificativa regular de que você está lendo a Bíblia, você quebra um mandamento de Deus, que diz que você não pode furtar, mas deve trabalhar com as suas próprias mãos. Então, é uma lição aqui para nós, irmãos, muito interessante. Não aquelas coisas que são chamativas, que atraem a nossa atenção, mas Deus está falando aqui de deveres básicos, comuns, cotidianos, que Ele nos ordena fazer. São mandamentos do Senhor, e nós devemos fazê-los como para o Senhor, com dedicação e com alegria. Então, é a primeira coisa que vemos aqui, é a primeira lição que nós podemos extrair da passagem hoje. Nós devemos guardar a palavra de Deus sempre. O mandamento de Deus para nós é: guardemos a palavra de Deus. Segunda lição, a segunda coisa que eu quero que você veja, com base nos versículos 2 a 4, é que o segundo mandamento, ou a intenção do Senhor a entregá-lo, era: guarde a palavra do Senhor, guarde a palavra de Deus, versículo 1, mas nos versículos 2 a 4, o segundo mandamento diz: mantenha o fogo aceso sempre. Mantenha o fogo aceso, é a segunda ordem de Deus. Deus havia dito para Moisés ordenar ao povo trazer azeite de oliva puro para os candelabros do lugar santo. E agora, essas lâmpadas que deveriam queimar continuamente, precisavam ter um reabastecimento de óleo para que funcionassem. Então os sacerdotes tinham um trabalho de garantir que as lâmpadas estivessem em boas condições ao acendê-las, e eles deveriam garantir que essas lâmpadas queimassem continuamente, mas o povo tinha a obrigação de fornecer o óleo também continuamente. Veja o mandamento, como eu já disse, ele tinha um significado prático e espiritual. O significado prático era simplesmente esse, irmãos: ter luz naquele lugar específico do Santo dos Santos, dentro do tabernáculo, da tenda do encontro com Deus, permitia que o sacerdote não parasse de cumprir os seus deveres sacerdotais. Como é que ele ia fazer isso na escuridão? Como é que ele poderia executar? Então, sem luz, ele não poderia ter feito isso. Agora observem, os seus deveres em realizar vários rituais eram parte do quê ou de quê? O acesso do povo de Deus dependia disso. O acesso do povo de Deus até o seu Deus dependia do serviço dos sacerdotes, do trabalho que eles executavam. E assim, meus irmãos, ter uma luz capacitava aqueles homens a fazer tudo o que era necessário no cerimonial da aliança, para que o povo não deixasse de ter acesso ao seu Deus. E assim a função da luz era ajudar o povo de Deus a ter acesso a Ele. E aqui você tem um significado prático, ou seja, o trabalho não poderia parar. Ele pararia se o povo desobedecesse. Se o povo fosse obediente, não ficaria sem ter o trabalho, ou eles não perderiam o acesso a Deus. Mas qual o significado espiritual da luz? Simbolicamente falando, esta luz representava aquilo que revelava o caminho para o povo se achegar a Deus. O caminho para a presença de Deus, o caminho que dava acesso ao Deus vivo. Então, uma vez que o povo desobedecesse, isso não seria possível. Mas se o povo fosse obediente ao mandamento simples e prático de levar o óleo, o azeite para os sacerdotes, o que é que iria acontecer? Eles estariam
participando de algo que seria uma bênção para eles. Eles teriam assegurado que o lugar santo estaria iluminado e os sacerdotes então conseguiriam trazer o povo à presença de Deus. E Deus então viria até a presença do povo. O significado então, irmãos, espiritual, que viria da obediência a esse simples mandamento, era que, fazendo aquilo que Deus mandava, espiritualmente, quando a luz brilhasse no tabernáculo, o que é que estava acontecendo? O caminho para que eles obtivessem a bênção e a comunhão de Deus estaria sempre claro e aberto. Eles nunca ficariam sem acesso à presença do Senhor. Agora, por mais gloriosa que seja essa imagem, veja só, ela não poderia se comparar ao seu cumprimento na nova aliança. É importante que você pense nisso hoje. Tudo aquilo foi feito no passado para mostrar que o caminho do homem para se achegar a Deus sempre necessitaria da luz. Deus viria para ser luz para o seu povo. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós encontramos um homem no templo, já velho, chamado Simeão, que aguardava o encontro com o seu Redentor. E antes de morrer, o Senhor havia dito que ele não morreria antes de se encontrar com o seu Salvador. Vamos ver isso no Evangelho de Lucas, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, a partir do versículo 25. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25. Simeão havia esperado a vida toda para poder contemplar o Messias. E diz o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Quando o dia chegou, Simeão segurou o Messias em seus braços, e vocês podem aqui comigo lembrar o que ele disse em louvor ao Senhor, que Jesus havia sido dado como uma luz para os gentios. Jesus havia sido dado como aquele que mostra o caminho de acesso à presença de Deus para os homens. Um simples mandamento, nos dias de Moisés, ensinaria tanta coisa e teria um cumprimento tão gloriosamente perfeito, à medida em que o povo sempre lembrava que a luz dentro do tabernáculo garantia esse acesso do povo à presença de Deus. Permitiria que os sacerdotes não parassem o seu trabalho, a fim de que o povo jamais ficasse desesperançado, entristecido, desanimado, sem chão. Foi justamente no templo, aquilo que depois substituiria o tabernáculo, que Simeão estava aguardando a revelação do Messias prometido, Jesus Cristo. E foi lá que ele fez esta gloriosa declaração: ele seria como uma luz para os gentios. Simeão cita uma profecia de Isaías capítulo 42. Ele já guardava aquilo que por obediência ele esperava. Então o Senhor diz: guarda a palavra,
mantenha firme a palavra em seu coração. Segundo lugar, mantenha o fogo aceso, não o apague. Essa luz precisa continuar a brilhar. Pensem, irmãos, no apóstolo João, discípulo que Jesus amava, escrevendo o seu prólogo, ou o prólogo do seu evangelho sobre Jesus Cristo, e então ele diz aquilo que nós lemos no versículo 4 do capítulo 1, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilhou nas trevas, mas as trevas não a entenderam, não a compreenderam. E novamente ele continua, e ele diz no versículo 9, que a verdadeira luz que vindo ao mundo, e que iluminaria todo o homem, não era João, o último grande pregador, mas era o próprio Cristo. Ali o apóstolo estava enfatizando que o próprio Jesus mostra o caminho de acesso à presença do Deus vivo, mas isso ainda não é tudo. Nós estamos juntos aprendendo o Evangelho de João pela manhã, e quando nós chegamos no capítulo 8 desse Evangelho, o próprio Jesus disse a respeito de si mesmo, na festa mais alegre, celebrante do povo de Deus, a festa dos tabernáculos. Falávamos sobre isso um pouco hoje pela manhã. Era a festa que em um momento específico via todas as luzes das casas em Jerusalém apagadas e apenas a luz que dava acesso à presença de Deus no templo acesa. E justamente, tomando aquela cena, Jesus vai aplicá-la perfeitamente à sua pessoa e obra. Eu sou a luz do mundo. João 8, verso 12. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus então viria e diria ao mundo, eu sou a luz. Jesus viria e diria ao mundo, eu sou a luz e, portanto, não mostro apenas o caminho de acesso à presença de Deus, mas eu sou a luz, disse Jesus, e eu sou o caminho, único caminho de acesso à presença de Deus. Com isso, Jesus enfaticamente deixou claro, por uma palavra solene, de que não existem caminhos outros possíveis para que os homens encontrem a Deus, pois somente Ele é o caminho, e ninguém vai ao Pai, senão através dEle. E então, quando você entende isso, e você, por exemplo, vai comigo para o Evangelho de Mateus, vamos para lá, e Jesus pregou em seu Sermão do Monte, capítulo 5, que nós lemos a partir do versículo 14, nós vamos entender o que significa para nós manter esse fogo aceso, essa luz acesa, não permitindo que ela apague. Essa é uma verdade importante, irmãos, para a nossa fé, porque se Jesus é a luz do mundo, e é a luz que dá vida, é a luz que sustenta, se Ele é a luz como o único caminho de acesso ao Pai, como podemos manter a nossa luz acesa, ou o fogo aceso, no sentido de iluminar o caminho para os homens? Em que sentido Jesus quis dizer isso, aplicando a vida de seu povo? Notem, Mateus 5, versículos 14 em diante. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus então vai dizer a respeito de seus discípulos algo que é importante para o nosso conhecimento.
prático e espiritual. Ele é a luz do mundo e aqueles que estão ligados a Ele agora brilham. A luz da vida agora pertencente a eles faz com que estes que pertencem a Cristo mantenham acesas esta luz. Agora, observem o que Jesus Cristo está dizendo aqui. Porque Ele é a luz do mundo que nos conduz à presença de Deus, os seus discípulos também devem ser luzeiros para o mundo. Ele está dizendo aos seus discípulos também que eles devem ser como uma luz e, através das suas vidas, precisam manter o fogo do Evangelho aceso, o poder de Deus em ação, que é o testemunho daquilo que Deus fez por cada um dos crentes. Observem aqui como Jesus coloca no lugar certo o significado da prática das boas obras. Quando você não entende o que Jesus quis dizer sobre ser Ele a única luz que dá acesso ao homem à presença de Deus, você sempre vai buscar realizar boas obras com o objetivo de alcançar o favor de Deus para a sua vida eterna, que só Deus pode oferecer a você em Cristo Jesus. Mas a partir do momento em que você crê, e você agora anda e segue a luz do mundo que é Jesus, você é ordenado por Ele também a ser uma luz para o mundo. Então você pratica boas obras para que os homens as vejam. Veja o final do versículo 16. E não digam como você é bom, como você tem feito grandes coisas, como as suas obras são tão maravilhosas que os homens estão querendo colocar você em um lugar diferente, em uma posição diferente, porque você parece ser um Deus. Quando o homem entende o lugar correto da prática das boas obras, ele vai entender o que Jesus disse no versículo 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Ninguém faz boas obras sem que as pessoas não vejam, não é verdade? É diferente de você postar que está fazendo coisas no Instagram apenas com o intuito das pessoas verem como você faz coisas boas. Não é isso. É o seu viver diário, é o seu dia a dia, é aquilo que você faz, e os homens inevitavelmente verão, mas a quem eles vão glorificar? Se eles sabem por que você está fazendo isso, eles vão glorificar a pessoa certa. Jesus disse que eles iriam glorificar ao vosso Pai que está nos céus. Então, irmãos, há um glorioso cumprimento desse simbolismo da luz no tabernáculo no Novo Testamento, que é o próprio Senhor Jesus. Nós já vimos isso. Ele é a luz do mundo. Ele não mostra o caminho apenas, mas Ele é o caminho para Deus. E observem, voltando ao estabelecimento do código cerimonial, você tem então uma imagem, você tem uma tipologia, você tem um prenúncio dessa verdade gloriosa. Mesmo no coração do ritual do tabernáculo, a grande verdade era esta, apontava para a única fonte de luz salvadora, o Senhor, o Senhor. Terceiro e último lugar, versículos 5 e 9, lá de Levítico 24, voltemos por favor, nos oferece a última verdade que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nos versículos 5 a 9, nós aprendemos que se quisermos guardar a palavra de Deus, se quisermos manter a chama acesa, o fogo aceso, brilhando como verdadeira luz para o mundo, nós também devemos manter a mesa do Senhor sempre posta e pronta.
Se você guarda a palavra, você vai manter o fogo do Evangelho aceso e você sempre vai manter a mesa do Senhor posta, arrumada e pronta. O mandamento de Deus então era que os pães fossem sempre fornecidos aos sacerdotes, para que a mesa dos pães da proposição no tabernáculo estivesse sempre pronta, posta, preparada. O povo de Deus foi ordenado a pegar a farinha, assar 12 bolos, colocá-los em 2 fileiras e substituí-los semanalmente, toda semana. Aqueles pães estariam ali diante do Senhor e eles precisavam ser novos, eles precisavam ser frescos. E a obediência do povo de Deus a esse mandamento garantiria, irmãos, que o pão da presença estivesse sempre presente diante do Senhor. E novamente aqui nós temos um significado prático e simbólico para a nossa alma. O significado prático, claro, é que esse pão era parte da provisão diária para os sacerdotes, Arão e seus filhos, e eles deveriam comer deste pão em um lugar santo. Comer dele em lugar santo era um mandamento de Deus e foi projetado, pelo menos em parte, para lembrar ao povo de Deus da comunhão que aqueles homens tinham com Deus ao seguir as provisões cerimoniais da lei de Deus. Eles eram alimentados pelo próprio Deus que estava provendo o alimento para eles. Como é que esse alimento chegava até eles? Por meio da obediência do povo do pacto. Os pães chegavam, eles eram substituídos a cada semana e eles serviam também de alimento para Arão e seus filhos. Mas a própria presença do pão no tabernáculo também foi projetada para lembrar ao povo de Deus de que o Senhor sempre forneceria a eles o pão nosso de cada dia. Que Deus havia feito provisão para todas as suas necessidades, tanto do povo como dos sacerdotes. E aqui nós temos o significado simbólico e espiritual. Existe um significado prático, como eu já disse a vocês, mas o significado espiritual deste pão da presença é que na tenda do tabernáculo, ele era o primeiro a nos lembrar que Deus seria aquele que sempre forneceria tudo aquilo que o seu povo precisa. Que o povo de Deus precisaria lembrar em todo o tempo que sempre haveria pão na presença do Senhor. E a lembrança do pão na presença do Senhor era para lembrá-los que tudo o que eles receberiam era providenciado pelo próprio Deus. Que seu pão, e pense neles especialmente no deserto, quando eles ainda estavam comendo do maná, vinha das próprias mãos de Deus para a alimentação deles. Então, se eles fossem obedientes, eles não precisariam dizer, mas nós estamos preparando esses pães toda semana e não vai sobrar nada para a gente. Nós sabemos que nós temos que levar esses pães para os sacerdotes, para o tabernáculo, mas como é que fica a nossa situação? Eles tinham o pão que descia dos céus todos os dias. Deus supriria todas as suas necessidades durante 40 anos no deserto, e isso apontava para a maneira sábia, amorosa e providente, como o Senhor cuida de todos os seus. É uma pergunta prática, irmãos, para nós hoje, espiritualmente falando. Porventura, Deus já nos deixou faltar alguma coisa? Até mesmo nos momentos mais difíceis, eu pergunto, Deus deixou de nos acudir? Mas ainda há um significado espiritual mais abençoado. A lembrança deles de que aquele pão, e havia 12 pães,
significando todo o povo de Deus, todas as 12 tribos de Israel, o que era em si um número espiritual, também ensinaria uma imagem da plenitude do povo de Deus, da plenitude de Israel, e eles sempre lembrariam disso quando vissem ali, na mesa posta, os 12 pães. Os sacerdotes, novamente, participavam daqueles pães, ofertados pelo povo de Deus para a casa de Deus, considerados sagrados aos olhos de Deus, e todo o povo era capaz de comungar com ele. Os sacerdotes participavam daquelas ofertas e o povo então aprendia: Deus está em comunhão conosco. Deus não nos deixa faltar a provisão. Deus nos tem dado do pão celestial. Meus irmãos, nesta noite, essa lição aqui nos oferece um significado muito bonito, eu diria que um símbolo muito bonito. Você tem a mesa de Deus posta, pronta e estendida. Você tem a provisão de Deus para o seu povo. E muito mais do que isso, você tem a comunhão de Deus com o seu povo. Quando você vai para os evangelhos no Novo Testamento, você encontra um paralelo com tudo isso. Você chega no Evangelho de João, por exemplo, capítulo 6, e você lembra da alimentação dos 5.000 homens que está lá registrado. Você lembra quantos pães foram disponibilizados para Jesus? Apenas 5 pães. E destes, Jesus alimentou 5.000 homens. Quando tudo foi dito e feito, quantas cestas foram trazidas para ele? Vocês lembram? 12. Provisão para todo o povo. Nada iria faltar para eles. O Senhor sempre iria sustentá-los. Novamente aqui nós temos um grande significado prático e espiritual, irmãos. Jesus teve 12 discípulos. Isso indicava que Deus não apenas providenciaria comida para 5.000 pessoas, mas Ele providenciaria pães para os discípulos, que Ele um dia disse, ordenou, deixassem tudo para segui-lo. E aqui, um significado mais profundo e significativo ainda. Tudo isso nos lembra da plenitude do povo de Deus. Quem prover isso? O Senhor. E é precisamente nessa passagem que nós vamos encontrar gloriosas palavras de Jesus. Vamos para João capítulo 6, por favor? Em João capítulo 6. Versículo 35, declarou-lhes, pois Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus então se dirige ao povo, aos seus discípulos, e ele diz: eu sou o pão da vida. Se você deseja conhecer a providência, a provisão de Deus, se você deseja conhecer a comunhão com Deus, então você deve crer em mim. Você deve comer a minha carne. Você deve beber o meu sangue, porque eu sou o pão da vida. Em outras palavras, Jesus disse: vocês devem colocar sua confiança somente em mim. Vocês devem ter fé somente em mim, porque eu sou o único que pode lhes dar sustento espiritual para a salvação eterna de suas almas. Esta é uma bela imagem que temos aqui de Levítico 24.
o Senhor espalhando sua mesa, o Senhor deixando a sua mesa pronta para que pudesse ter comunhão com o seu povo. É interessante porque tudo isso, irmãos, nos lembra que no dia em que o Senhor discursou sobre estas coisas, as luzes estavam acesas, a mesa estava posta, e todos estavam esperando o grande acontecimento da celebração da festa dos tabernáculos. Até mesmo o povo era ordenado por Deus a passar esse tempo em tendas, lembrando os seus antepassados. O simbolismo de Levítico 24 apontava para tudo isso. Luzes acesas, mesa posta. A mesma imagem, hoje cumprida em Cristo, ela é vívida e real na alma de cada um daqueles que entregam as suas vidas a Jesus. O Senhor quer que você se aproxime dEle. O Senhor deseja que você se achegue à sua mesa posta, onde você vai encontrar o pão e o vinho. E o Senhor deseja que você tenha comunhão com Ele. Porque Deus enviou o seu Filho, a luz do mundo, para que nele você tenha a vida eterna, tenha abundantemente essa vida e a experimente de forma real, através da sua comunhão com Ele. Você consegue entender por que o cristianismo, ele não mudou aquilo que se cumpriu em Cristo, em suas liturgias? Porque a culminância de tudo, irmãos, sempre seria a mesma. Quem faz com que novamente a luz brilhe, o acesso à presença de Deus seja real, o povo de Deus creia que o Senhor se faz presente e que há vida e salvação no meio de seu povo, de que as promessas são reais e todas elas têm se cumprido na vida do povo de Deus. É Cristo, a luz do mundo. Qual é a culminância de tudo isso? Ele então faz com que o homem enxergue aquilo que é providencialmente dado por Deus. Se Cristo é a luz do mundo, se Cristo é o pão da vida, a imagem que Cristo deixou para nós é a que nós temos em nossas igrejas de Cristo. Você olha e então você vê pão e vinho. Você olha e vê uma mesa. Você olha e vê para onde a pregação do Evangelho te conduz, a paz e verdadeira comunhão. Você lembra do que Davi disse no final do Salmo 23? Que o Senhor havia preparado uma mesa para ele na presença dos seus inimigos? Todos lembrariam da história de Israel ao cantarem o Salmo 23. Eles poderiam se relacionar com isso, porque esta mesa no tabernáculo, posta com pão, posta no meio de um acampamento que se movia no deserto, no meio dos inimigos do povo de Deus, indicando que a provisão de Deus estaria sempre ali para eles, com luzes acesas, mesa posta, pão em abundância. Era sempre o convite da graça de Deus para o seu povo: venha para a minha casa, se achegue à minha mesa e coma comigo. Agora, toda vez que você entrar na presença do Senhor para adorá-lo, eu espero que você nunca esqueça essas imagens. Toda vez que você entrar
em um santuário para adorar ao Deus vivo, que você jamais esqueça que esse convite sempre estará ali para você, aqui para você, e especialmente quando nos achegamos à mesa do Senhor. E o convite sempre será este: as luzes estão acesas, a mesa está posta por Cristo, para mim e para você. Então venha até Jesus Cristo, venha até Jesus Cristo e coma e beba com Ele. Venha, porque hoje é o dia e o tempo para a sua salvação. Arrependa-se hoje dos seus pecados, entregue a sua vida ao Redentor. E depois que você enxergar a luz, você verá a mesa posta e o Redentor de braços abertos dizendo a você: venha, bendito de meu Pai. A mesa está posta para você. Senta comigo, coma e beba como parte do povo da aliança. Vamos orar. Nosso Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos pela verdade abençoada da tua palavra, a verdade convidativa, acolhedora, a verdade segura e reconfortante da Escritura. Ó Deus, nós oramos nesta noite para que pela fé tomemos de uma vez por todas posse da verdade, creiamos naquele que é a luz do mundo, Jesus Cristo, que não rejeitemos, mas que nesta noite o abracemos como a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o homem. Que tu abras nossos olhos para que não percamos, ó Senhor, por nossa cegueira, a luz gloriosa que é Cristo, na vida de todo aquele que nele crê. Concede, Senhor, que confiemos sempre nele. Concede, Senhor, que acreditemos sempre nele. Concede que tenhamos fé nele e assim comunguemos mais uma vez nesta noite com ele, mesmo neste mundo em trevas, para o deleite de nossas almas e para a tua glória eterna. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.